Alô, alô galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, onde eu vou trazer dicas de apostas nas partidas dessa sexta-feira. Pois é, e a gente tem a abertura de um evento muito importante, é a Eurocopa que começa nessa sexta, né? Vamos então para a tela para o jogo de abertura. Aqui os jogos que já estão marcados na Eurocopa, e aqui no Marsbet, olha, você encontra aqui, ó, você vai em futebol, aqui no caso você seleciona a região Europa e tá aqui, ó, 53 jogos da Euro aqui. Então, o primeiro jogo, o jogo de abertura, o único jogo dessa sexta-feira, Alemanha e Escócia. Vai abrir na tela aqui, Alemanha e Escócia, a gente tem aqui, ó, 1.3 para a vitória da Alemanha. Eu já vou dar essa primeira dica e aí a gente vai analisar o jogo. Então, vitória da Alemanha pagando 1.3. É muito favorita jogando em casa. A abertura da Euro é muito óbvia essa aposta, né? E nossos especialistas não concordam muito comigo, tá? Eles acham que não vai ser assim fácil essa vitória da Alemanha, então vamos ouvir o porquê. Bom, a Alemanha jogando em casa, grande favorita. A Escócia, segundo os especialistas, pode dificultar. Eles têm jogadores experientes que atuam nos melhores times aí da Europa. Como exemplo, o lateral esquerdo Robertson, que joga no Liverpool, e o meio-campista McTominay do Manchester United, tá? Os especialistas não acreditam que vai ser um jogo fácil para a Alemanha. A Alemanha que tem oscilado nos últimos anos, às vezes joga muito bem, às vezes a gente espera aí uma vitória sobre um time menor e eles ficam às vezes no 0-0, né? Então, as odds estão muito para o lado da Alemanha, todo mundo acreditando muito na Alemanha. Mas nossos especialistas acreditam que não vai ser essa moleza, inclusive que a Escócia pode marcar um gol. Então, a primeira aposta, a segunda, né? A primeira eu dei vitória da Alemanha, a segunda aposta é o mercado de gols acima de 2,5 gols. Então, vamos ver como tá? Aqui, ó, acima de 2,5 gols na partida, 1,75. Fica essa sendo a segunda dica, tá bom? Nos últimos 3 jogos entre Alemanha e Escócia, todos eles tiveram 3 ou mais gols. E todos eles, os dois times marcaram, tá? A Escócia fez gol e a Alemanha fez gol e tiveram 3 gols ou mais. Então, essa aposta aqui, 1,75 acima de 2,5 gols, fica sendo a segunda dica. E quem quiser ir com a boiada e achar que a Alemanha vai ganhar em casa, também teve a primeira dica, vitória da Alemanha, que é mais minha essa dica aí, hein? Eu acho que a Alemanha ganha esse jogo. Bom, não tem mais jogo na Europa para a Eurocopa, só no sábado e no domingo, então a gente vai fechar aqui e vamos para amistosos de seleções. Então a gente clica em mundo aqui, ó, amistosos de seleções. A gente tem alguns ainda, né? E o mais importante aqui para nós, a gente tem 4 aqui se preparando para a Copa América, é Argentina e Guatemala, tá bom? É o último jogo de preparação da seleção argentina antes da Copa América. No jogo anterior, contra o Equador, a gente deu uma dica aqui e acertamos com a vitória da Argentina, teve o gol do Di Maria. O adversário aqui, Guatemala, é muito pior que o Equador, né? Então, tende a ser um jogo fácil que os argentinos vão vencer tranquilamente, tá bom? Mesmo com o time misto, se colocar reservas aqui, a Argentina deve ganhar fácil da Guatemala, né? Então espera-se uma goleada da Argentina. Então a primeira dica que nós vamos dar é o halftime / full time, né? Primeiro tempo, partida completa, intervalo final do jogo. Então vamos procurar aqui. Tá aqui, ó, primeiro tempo, partida completa, vencedor 1, né, que é a Argentina. 1,29, então pagando cerca de 1,30 aí para a Argentina ganhar o primeiro tempo e o jogo completo. Você pode fazer uma dupla aí que essa aposta, olha, muito difícil não bater, hein, gente? Essa aqui é uma aposta bem provável, tá? E aí tem uma segunda dica, que é para a Argentina marcar gol nos 2 tempos. Já tá logo embaixo, ó, gol nos 2 tempos da Argentina. Sim, pagando 1,43, tá bom? 1,43 para a Argentina fazer um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. Não precisa nem dizer se vai ganhar, empatar, né? Pode até perder de 5-2 da Guatemala, desde que faça um gol em cada tempo. A gente, então, acha que essas são as melhores opções aqui nesse momento para esse jogo que deve ser fácil para a Argentina, tá bom? Vamos então para a Série B. Vamos para a Série B, que tem bastante jogo aqui na Série B, então a gente fecha aqui o mundo, ó. Vai até o Brasil, Série A, Série B, a gente põe aqui, ó, Série B tem 11 jogos. E nós vamos falar primeiro desse aqui, ó, Operário e Santos. Operário e Santos, a situação é a seguinte, gente,
O Santos, né, começou na Série B, todo mundo falando que porra, vai explodir aí, vai ganhar fácil, vai ser campeão da Série B, só que vem de 3 derrotas seguidas agora o Santos, né? Começou a tropeçar e segue tropeçando no próprio pé aí. A cobrança por parte da torcida já aumentou em cima da diretoria e do técnico. O Santos é um dos melhores times da Série B e a lógica é que fique entre os primeiros, os 2 primeiros, e passe logo, volte para o campeonato principal. Mas estão se complicando aí sozinhos, né? Hoje o Santos até estaria fora da zona de classificação, né? Porque está na 5ª colocação e só sobem os 4 primeiros. Então o time precisa dar uma resposta para a torcida. O adversário aqui é o Operário do Paraná, que está indo bem na competição. Tem a mesma pontuação que o Santos, né? Só está abaixo por causa do saldo de gols. Devido à má fase do Santos, que vem de 3 derrotas, e a boa fase do Operário, que vem de 2 vitórias seguidas e está jogando em casa, as odds estão muito altas para o lado do Santos. Você vê que a vitória do Santos aqui está pagando 2,36, ou seja, alto e de certo modo arriscado. Nossos especialistas acham que, apesar de tudo isso, o Santos tem jogadores melhores, é um time melhor e vai começar a ganhar, vai parar de dar bobeira aí, né? Então a gente vai de 2 dicas parecidas. A primeira é o X2, dupla chance para o Santos. Tá aqui, ó. Chance dupla. Empate ou vencedor 2. Então é empate ou Santos. A gente ganha 1,30 vezes o que a gente apostar. Se o Santos ganhar ou se for empate. Tá? A gente só vai perder se o Operário ganhar aqui em casa. E a segunda dica que é parecida é o Draw no Bet. Está logo embaixo, empate anula aposta, Santos 1,60. Paga o dobro aí, né? Paga 1,60. Só que a diferença é que aqui no Draw no Bet, se houver empate, a gente não ganha. E também não perde, o site vai devolver o dinheiro. Então a diferença é que no chance dupla a gente ganha com o Santos ou com o empate e no Draw no Bet a gente ganha só com o Santos, tá? Mas ganha mais. Mas perde com o Operário em qualquer jeito. Essa então fica a dica, vocês escolhem aí, às vezes é boa para fazer uma dupla, né? Esse 1,30 aqui do dupla chance, né? Já o 1,60 aqui do Draw no Bet você pode até fazer uma aposta simples. Vamos para outro jogo da Série B? Avaí e Guarani. Aqui também é situação interessante dos times, né? O Guarani, do interior paulista, é o lanterna da Série B, tem 4 pontos, tá bom? Em 9 jogos tem uma vitória só e um empate. Uma vitória e um empate tem 4 pontos. O Avaí está em 4º colocado na tabela, ou seja, está indo muito bem, até se terminasse dessa forma, estaria voltando aí para a Série A, para o campeonato principal, para a primeira divisão. Mas o que chama mais atenção aí é o número de gols desses times aí, né? Além do resultado. O Avaí tem uma média de 1,4 gols nos seus jogos. E o Santos tem uma média de 2,0 gols. Tá? Então, média de 1,4 e média de 2. O Guarani, além disso, tem o pior ataque da competição, só tem 4 gols marcados. E o Avaí tem uma das melhores defesas da competição, que só tomou 5 gols. Isso em 9 jogos para os dois. Tá? O Avaí está invicto, não perde há 6 jogos, 5 vitórias e um empate. E o Guarani não ganha há 5 jogos. Né? Então o Avaí está indo muito bem e o Guarani indo muito mal, mas os dois fazem poucos gols. Então vamos fazer 2 entradas. A primeira delas é abaixo de 2,5 gols na partida. Então aqui é o total de gols, 2,5, abaixo de 2,5 gols, pagando 1,5, tá bom? 1,5 que não vai ter 3 gols ou mais. Então pode ser 0-0, pode ser 1-0, pode ser 1-1 ou 2-0. No máximo 2 gols no jogo. Essa é a primeira dica para os times não serem muito efetivos. E a segunda dica, nós vamos apostar no Avaí. Né? A gente está confiando então que o Avaí pode ganhar do Guarani, continuando a sua boa fase o Avaí e a sua má fase o Guarani. Está pagando 1,85, é uma aposta mais arriscada, mas fica a dica aí. Se você não quiser se arriscar tanto, você vai no empate anula aposta do Avaí, né? 1,29. Eu vou deixar essa aqui como oficial, então acho mais seguro. 1,85 ali arriscado. Vamos de Draw no Bet para o Avaí, 1,29 para o Avaí ganhar. E se acabar empatando, a gente recebe o dinheiro de volta, né? A gente acredita que o Guarani não ganha fora de casa aí, seguindo a lógica aí atual. Vamos então agora para a Liga das Nações do vôlei. Bom, aí a gente diminui aqui no menu, né, no Marsbet, estou mostrando para vocês. Aliás, vocês que ainda não têm conta e querem apostar, querem seguir essas dicas,
abram a conta no Marsbet. Está na descrição do nosso vídeo o link aqui, eu tenho o QR Code também na tela. Abre com o nosso link e você procura do jeito que eu estou mostrando. Você clica em esportes aqui em cima sempre, tá bom? E você vai agora, ó, por exemplo, eu vou fechar o futebol, vou para o vôlei, mundo, Liga das Nações. Tem aqui o masculino e o feminino, nós vamos no feminino. E temos aqui 4 partidas já abertas. Nós vamos falar primeiro de China e Alemanha, tá bom? China e Alemanha. Aqui você vê grande favoritismo da China, né? 1.08. A China está muito perto de conseguir a sua vaga para as Olimpíadas de Paris. Ela não conseguiu no pré-olímpico, mas ela precisa de alguns pontos no ranking para se garantir. Então ela enfrenta a Alemanha, que está numa situação difícil, né? A Alemanha não tem a vaga, não conseguiu conquistar muitos pontos no ranking, é um time inferior, deve ficar fora das Olimpíadas. O time chinês é sim uma das seleções que tem nível para jogar de igual para igual com as principais do mundo, diferente da Alemanha, que está um degrau abaixo aí das grandes seleções. É uma super zebra a Alemanha nesse jogo, né? No último confronto entre esses times na Liga das Nações do ano passado, a China venceu por 3-0. E a lógica é que a China ganhe novamente por 3-0 ou 3-1, tá? Por isso a gente vai procurar essa linha. Vamos olhar o handicap de sets. Tá aí, ó, menos 1,5 para a China, tá pagando 1,24, tá bom? Então, vamos por essa primeira dica para você fazer uma dupla, tá bom? Menos 1,5, a China precisa ganhar de 3-0 ou 3-1 para a gente ganhar essa aposta, tá? Aí eu vou por a segunda dica que tem no Marsbet, não tem em todos os sites, que é o asiático de sets, que é o número redondo, menos 2. Então, o handicap para a China de menos 2, fica a segunda dica. Paga mais, paga 1,37. Qual é a diferença? Para ganhar esse menos 2, a China tem que ganhar de 3-0, tá bom? Se a China ganhar de 3-1, a gente recebe o dinheiro de volta. Pelo menos a gente não perde, né? Então essa é a diferença do 2 e do 1,5. No 1,5 a gente ganha se for 3-0 ou 3-1. Só lembrando que para o time ganhar mais pontos no ranking, ele precisa ganhar de 3-0. Então se ganhar de 3-0, ele ganha mais pontos do que se ganhar de 3-1. Tá bom? Então, nós vamos nessas duas dicas, handicap de menos 1,5 e handicap de 2, né? Menos 2 para a China, tá bom? Deixa eu ver, temos aqui mais jogos aqui dessa competição que ainda não abriram, gente. Por que não abriram? Porque a Liga das Nações tem jogo todo dia. Enquanto eu estou gravando, está rolando um jogo, né, com essas seleções que vão se envolver na dica que eu vou dar. Então ainda não abriu a partida. Então eu vou mostrar aqui na tela porque a gente tem 2 partidas que ainda não estão em nenhum site. Então eu vou até diminuir a tela aqui, ó. Eu vou falar aqui baixinho só para vocês. A outra dica é Canadá e Países Baixos, tá? Você também encontra como Canadá e Holanda. Aqui são 2 seleções que não têm a vaga para as Olimpíadas e tentam pelo ranking também, assim como a China e a Alemanha. A diferença são os últimos jogos para tentar ganhar pontos antes das Olimpíadas. É a última semana da fase classificatória da Liga das Nações. E os pontos do ranking para conquistar a vaga em Paris só valem até a fase de classificação. Depois, semifinal, final, não conta pontos para o ranking, tá bom? Os playoffs não contam. Então, esse jogo vale muito, tanto para o Canadá quanto para a Holanda. São times com qualidade parecida. No papel, Holanda e Canadá são times parecidos. Ligeiro favoritismo para o Canadá, tá bom? É um pouco melhor o Canadá. Mas é uma coisa que pode num dia qualquer um tem chance. Então a gente acredita num jogo muito difícil, porque os 2 precisam ganhar. Não deve ser 3-0 para nenhum lado. Então a dica é acima de 3,7,5, tá bom? Essa é uma ótima dica quando a gente sabe que é um jogo equilibrado. Acima de 3,7,5, um time pode ganhar por 3-1, por 3-2, a gente ganha essa aposta. Só ninguém pode ganhar por 3-0. A gente então acredita nessa. Deve acontecer com certeza aí cada um ganhar pelo menos um set, tá bom? A outra dica, segundo nossos especialistas, um pouco mais arriscada, é vitória do Canadá, tá bom? Consideram o time melhor e acham que o Canadá tem uma boa chance aí de vencer a partida. Fica a segunda dica, então, vitória do Canadá. Eu já vou direto para a última dica da Liga das Nações, também não abriu o jogo ainda, que é República Dominicana e Polônia. Vamos lá, a gente já falou aí da Polônia principalmente, né? A Polônia no voleibol masculino
sempre foi um grande time, uma potência do voleibol, mas no vôlei feminino estava abaixo dos outros, não estava no nível top aí dos melhores times de vôlei feminino. Nos últimos anos subiu muito de produção e agora tem condições de jogar de igual para igual com os melhores times do mundo. A República Dominicana também é um bom time, né? Inclusive conseguiu se classificar para as Olimpíadas, deixando a China de fora, né? Que estava no mesmo grupo da República Dominicana. Então foi uma zebra aí ela tirar a China e entrar para as Olimpíadas. Dessa forma, os dois times já estão classificados para as Olimpíadas, não tem a mesma motivação dos outros jogos aí que a gente comentou. Estão fazendo o quê? Preparando o time, treinando, analisando aí as táticas e as jogadoras. A Polônia também tem a vaga garantida, mas vamos se dizer que está encarando seriamente a Liga das Nações, né? Está entrando com o time titular e está praticamente ganhando todos os jogos. A Polônia vive um melhor momento e é favorita nesse jogo. Ainda não abriram as odds, tá? A levantadora da Polônia é considerada a melhor do mundo hoje. Então, a dica é uma vitória da Polônia. Provavelmente vai abrir muito baixo, em torno do 1.05, 1.10, muito baixo. Então, a gente vai também no handicap menos 2 sets para a Polônia, que é para ganhar de 3-0, tá bom? Se ganhar de 3-1, a gente recebe o dinheiro de volta. Essa vai ser a linha que nós vamos adotar, handicap menos 2 para a Polônia. Não vamos arriscar aí em algo de 3-0, porque é o que eu falei, a motivação não é por vaga, então o time pode relaxar um pouquinho. Vamos aí no menos 2 e com isso a gente encerra a Liga das Nações e vamos procurar então agora dicas do tênis, tá bom? Então vamos lá pro tênis, olha aqui, ó. A gente procura torneio da ATP, na Holanda tá rolando esse de Hertogenbosch. É difícil falar, é difícil. Temos aqui, ó, Hugo Humbert contra o Gilles Brouwer, né? Não sei nem como fala Gilles Brouwer ou Gilles Brouwer. É um bom jogador de grama, o Brouwer, mas ele chegou aqui vencendo o Manarino, que foi muito mal na primeira rodada, né? O francês colocou apenas 54% dos seus saques, dos seus primeiros saques, e facilitou para o Gilles Brouwer, o holandês, vencer, né? Ele é favorito, o Manarino, mas sacou muito mal. Esse jogo é na Holanda, quadra de grama da Holanda. Então o Brouwer jogando em casa agora chegou aí num momento que nem esperava-se. Agora ele enfrenta Hugo Humbert, né? Que está no melhor ano da sua carreira, está jogando muito bem na grama. Na estreia, venceu em sets diretos o compatriota Arthur Fils, né? Fazendo justamente o que o Manarino não conseguiu, sacando bem. Então, o Hugo Humbert, francês, acertou 77% dos seus primeiros serviços, não teve dificuldades aí para ganhar do Arthur Fils. Então a gente vai na vitória do Hugo Humbert, gente, 1,30, tá bom? Você pode fazer uma dupla com outra dica aí na casa do 1,30 que eu dei, que essa aqui é bem provável, a não ser que o Brouwer apronte outra surpresa. Mas se o Hugo Humbert jogar o que tem jogado ultimamente, ele vence tranquilamente aí essa partida, tá bom? Vamos então para o ATP de Stuttgart, né? Grama também na Alemanha. Nós temos aqui, ó, Francis Tiafoe e Jack Draper, né? O americano Francis Tiafoe está indo mal, né? Essa temporada dele não está muito boa. Em 24 partidas ele venceu metade, ganhou 12 e perdeu 12. Não fez nenhum grande torneio o Tiafoe nessa temporada. Ele tem um saque forte, mas vai precisar acertar o saque se quiser ganhar do Jack Draper, que também é um ótimo sacador. O nosso especialista acredita que isso não vai acontecer. Ele acredita em vitória do Jack Draper, está pagando 1,53, então fica essa dica, vitória do Jack Draper. Tá? Para saber essa primeira rodada desse torneio, o Tiafoe venceu, mas sofreu muito aí para ganhar do Hanfmann, que teve 11 breakpoints no jogo, ou seja, quebrou muitos serviços aí do americano, né? Não conseguiu quebrar o saque, mas teve muita chance de quebrar o saque, né? Chegou a ter 11 breakpoints,
mas acabou não conseguindo quebrar, chegou perto, né? A partida foi bem apertada, sabe quanto foi? 7-5 e 7-6. Então, acredita-se que Jack Draper, o britânico de 22 anos, deve vencer essa partida, tá bom? Tem outro jogo aqui desse ATP de Stuttgart, que é Lorenzo Musetti contra Alexander Bublik. Segundo nossos especialistas, nunca é fácil apostar num jogo do Bublik, né? Porque é um dos jogadores mais malucos do circuito. Saca por baixo, bate com a raquete entre as pernas, faz brincadeiras e joga com alegria e para a torcida, né? O Cazaquistão saca muito bem. O Kazakh, né? Não é o Cazaquistão. O jogador do Cazaquistão, né? O Kazakh saca muito bem. Foram 18 aces em 2 sets na primeira rodada, né? Que foi 6-1, 7-6 contra o jovem sérvio Medvedovic, tá bom? O Lorenzo Musetti é um tenista que joga muito melhor no saibro do que na grama, mas é um jogador razoável na grama, né? Lorenzo Musetti, italiano, jogou 5 sets no torneios e 4 deles foram para o tie-break. No último jogo da carreira, entre os dois, Musetti e Bublik, teve um tie-break também. Então, nosso palpite aqui é que vai ter um tie-break no jogo. Então, acima de meio tie-break na partida. Vamos procurar aqui? Total de tie-breaks acima de meio. Aqui, ó, pagando 1,77. Um tie-break nesse jogo aqui entre Musetti e Bublik. Dessa forma, a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Lembrando de você se inscrever no nosso YouTube, se inscrever também no nosso Instagram. É @BetBoxTV, os dois canais aí do BetBox, que também tem outras redes sociais, tem TikTok, tem LinkedIn, tem Facebook, para onde você olhar é @BetBoxTV. Lembrando, galera, hoje a gente começou mais cedo porque temos a estreia do BetBox Tips ao vivo. Pois é, agora às 8 horas vai começar Flamengo e Grêmio e nós vamos fazer essa transmissão ao vivo. Então vai para o nosso canal do YouTube que você vai assistir com narração e dicas dessa partida. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.